Amigo, me chamo Mara e minha história começa numa tarde de segunda-feira do mês de setembro. Eu estava a caminho da escola e, como ainda era cedo, resolvi parar no bazar da minha amiga Dona Ivone para bater um papinho como sempre fazia. Dona Ivone, quando me viu, já foi logo me abordando com aquele sorriso bondoso, me dizendo que tinha um recado muito especial para me dar. Recado? Mas que recado? Pela fisionomia da senhora parece ser bom. Manda logo, que estou ansiosa, mulher de Deus. É um recado que eu tenho certeza que você vai gostar muito, disse ela. Minha curiosidade aumentou. Então diga, o que está esperando, minha amiguinha? Vai me matar de curiosidade. E Dona Ivone começou a me contar. Tratava-se de um rapaz chamado Jair. Jair era um caminhoneiro que ficava sempre estacionado próximo à praça da escola onde eu estudava. Era conhecido de Dona Ivone e, sabendo que eu era amiga dela, resolveu perguntar de mim e acabou confessando a ela que estava apaixonado por mim. Disse a Dona Ivone que me via todos os dias quando eu entrava e saía da escola. E da cabine do seu caminhão me observava, me admirava o tempo todo, mas eu nem sequer lhe dava uma olhadinha, e tudo o que ele mais queria era que eu prestasse atenção nele. Dona Ivone também me contou que ele havia viajado para o Rio de Janeiro transportando mais uma carga e só retornaria na próxima quinta-feira pela tarde. Antes de viajar, Jair havia pedido a Dona Ivone que falasse comigo e marcasse um encontro entre eu e ele na quinta-feira, dia em que ele retornaria da viagem. Na hora em que eu saísse da escola, ele estaria à minha espera na cabine do seu caminhão verde, ali na praça da escola. Ao ouvir tudo isso de Dona Ivone, é claro que eu fiquei feliz, mas comecei a me perguntar, quem seria esse rapaz? Porque eu nunca prestei atenção nele. Nem no seu caminhão eu havia prestado atenção, não me lembrava de ter visto nenhum caminhão verde estacionado perto da escola. Naquele dia, eu não consegui prestar atenção na aula, passei o tempo todo pensando nele, que segundo a minha amiga estava apaixonado por mim. Aos meus 16 anos, eu ainda não havia tido esse tipo de experiência. Até então, eu nunca havia gostado de ninguém e muito menos namorado alguém. E de repente, fiquei sabendo que alguém que eu nem conhecia estava apaixonado por mim. Isso gerou uma mudança brusca na minha cabeça. Comecei a achar que estava deixando de ser uma menina e me tornando uma mulher. No dia seguinte, cheia de curiosidade, eu voltei ao bazar da minha amiga. Eu queria saber mais sobre o Jair, como ele era, se era loiro, moreno, alto, baixo, gordo, magro, onde morava. Estava interessada em saber tudo a respeito dele e eu queria detalhes sobre ele. Mas Dona Ivone, num tom de suspense, apenas me disse que conhecia a família dele, que era morador de um bairro próximo dali e jogava futebol no time da cidade e tinha 21 anos de idade. Após alguns segundos de silêncio, ela concluiu: o que te posso dizer é só isso. O resto é surpresa. Você vai ver depois. Eu também posso te garantir que ele é muito bonito. Ao dizer que Jair era muito bonito, Dona Ivone me deixou ainda mais curiosa e eu passei a imaginá-lo de mil maneiras. Naquela noite, deitada em minha cama, eu não consegui pegar no sono, eu só pensava nas palavras de Dona Ivone. Eu só conseguia pensar em Jair e tinha certeza de que também já estava apaixonada por ele, mesmo antes de conhecê-lo. As horas, os dias pareciam que não passavam. Minha ansiedade era tanta que um minuto parecia uma eternidade. Eu fazia de cada minuto uma contagem regressiva. Eu só esperava que aquela quinta-feira chegasse logo para poder me encontrar com ele, conhecê-lo, falar com ele, talvez perceber em seus olhos algo que às vezes as palavras não conseguem dizer. A quarta-feira chegou. Era mais um dia de ansiedade e expectativa. Eu continuava a contar os minutos que me separavam de Jair. Finalmente, a quinta-feira tão esperada e almejada chegou.
e ao chegar, me encontrou acordada. Eu não havia conseguido dormir um minuto sequer. Um calor tomava conta do meu corpo, meu coração batia acelerado, parecia que ia saltar do meu peito. Mal raiou o dia, eu já estava em pé. Logo pela manhã fui ao salão de beleza, lá fiz as unhas, lavei os cabelos, pedi que me fizessem uma escova bem feita e uma maquiagem leve. Naquele dia eu não ia à escola de uniforme, não. Ia usar o meu melhor vestido, mesmo que eu tivesse que inventar 1000 desculpas à diretora. Cheguei em casa, entrei no meu quarto e comecei a me arrumar. Minha irmã, quando me viu toda produzida, comentou: "O que está acontecendo? Aonde vai tão linda assim? Parece que a minha irmãzinha vai a alguma festa?" Finalmente estava chegando a hora. Peguei um caderno, um livro e saí. Já sabia, aquele era mais um dia em que eu não ia conseguir prestar atenção na aula, só iria mesmo marcar presença. No caminho, mais uma vez, não deixei de parar no bazar da minha amiga. Ela, quando me viu com um ar de espanto, disse: "Nossa, Mara, como você tá linda, caprichou mesmo, hein? Desse jeito o Jair não vai resistir. Vai acabar te pedindo em casamento hoje mesmo e eu quero ser a madrinha." Eu confessei à minha amiga Dona Ivone que estava muito nervosa, muito ansiosa e não via a hora de conhecê-lo, de estar frente a frente com ele, poder olhar nos olhos dele. Saí do bazar. Para chegar até a escola, eu teria que atravessar uma avenida. Distraída, envolvida em meus pensamentos, eu ia caminhando. Comecei então a atravessar aquela avenida, quando de repente eu vejo um carro preto que vinha com tudo em minha direção. Fiquei sem saber se retrocedia ou seguia. E aquele carro que vinha em alta velocidade, sem ter como desviar, me atingiu em cheio. Naquele momento eu me senti leve, leve como uma pena ou uma folha seca, e comecei a voar. E voando, eu terminei de atravessar a avenida e bem lentamente pousei no gramado da praça da escola. Fiquei ali sentada, olhei ao redor e ali vi muitas flores. Flores brancas, amarelas, roxas, vermelhas, alaranjadas. Era um colorido lindo que se misturava com o verde das folhas e do gramado. Fiquei por alguns momentos sentada ali, admirando o colorido das flores, o verde das folhas e do gramado. Aquilo tudo era muito bonito. De repente, ergui a cabeça e olhei o céu. O céu estava azul, composto por algumas nuvens brancas, branquinhas como algodão. Fiquei fitando aquelas nuvens e, sem que eu esperasse ou imaginasse, vi surgir entre elas um caminhão verde, que muito devagar começou a descer e vinha descendo em minha direção ali no gramado da escola, onde eu permanecia sentada. Esforcei-me para ver se tinha alguém dentro da cabine, mas não consegui ver ninguém. E aquele caminhão veio se aproximando mais e mais de onde eu estava. Eu continuei parada, olhando enquanto ele descia. Até que, muito lentamente, o tal caminhão terminou pousando ali no gramado, próximo de onde eu me encontrava. Fiquei olhando até que uma das portas da sua cabine se abriu, e foi então que eu vi sair dali um rapaz muito bonito, moreno, alto, corpo atlético. Naquele momento eu gritei: "Você é o Jair, não é?" Ao descer do seu caminhão, foi ao meu encontro. Eu ainda estava sentada e aquele rapaz lindo se ajoelhou à minha frente e começou a me olhar fixamente. E eu pude observar a beleza dos seus olhos, pude ver claramente que seus olhos eram verdes. Que olhos maravilhosos! Ele tinha um olhar brilhante, encantador. Ele, que me olhava fixamente, passou a acariciar o meu rosto, os meus cabelos. Continuei ali, imóvel, sem fala, surpresa com a beleza daquele rapaz. Após alguns momentos, ele me disse: "Mara, eu sou o Jair que Dona Ivone te falou. Eu vim para te dizer que acho você linda."
que me apaixonei por você. Pena que você nunca tenha prestado atenção em mim. Naquele momento, ele aproximou seu rosto do meu, seus lábios se encontraram com os meus. Ele me beijou fervorosamente, um beijo quente, gostoso, apaixonado. Após aquele beijo, ele olhou profundamente nos meus olhos e disse: agora preciso ir. Eu o interrompi gritando: não vá, fica comigo. Com lágrimas nos olhos, ele me respondeu: tudo o que eu mais queria era poder ficar com você. Mas eu não posso ficar. Você vai entender isso. Ao dizer isso, ele começou a se afastar de mim. Eu então tentei me levantar e impedir que ele fosse, mas não consegui. Minhas pernas estavam pesadas e eu comecei a chorar. Jair saiu em direção ao seu caminhão, abriu a porta, entrou, fechou e me disse adeus. Acionou o motor. E tal como descera, aquele caminhão lentamente começou a subir. Conforme ia se distanciando de mim, ele ia me acenando, até que, por fim, aquele caminhão desapareceu nas nuvens, nas mesmas nuvens brancas por onde surgira. E eu continuei ali, naquele gramado da praça da escola, com o rosto banhado em lágrimas. Quando voltei a mim, quando acordei, me encontrei num leito de hospital com as minhas duas pernas engessadas. De um lado da cama estavam os meus pais e do outro, Dona Ivone. Ao me sentir consciente e perceber que eu estava em um hospital, a primeira coisa que fiz ao ver Dona Ivone foi perguntar pelo Jair. Dona Ivone, cadê o Jair? Ele já retornou da viagem, onde ele está? Naquele momento, minha amiga virou o rosto para que eu não a visse chorando. Diante disso, eu entendi tudo e perguntei para ela: o Jair morreu. Não morreu, Dona Ivone? Pode me dizer a verdade? Minha amiga ficou assustada, espantada com a minha pergunta e me respondeu: como você sabe disso, menina? Se você estava durante uma semana desacordada, em estado de coma. Ali mesmo, naquela cama de hospital, contei a Dona Ivone que, após eu ter sido atropelada por aquele carro, eu havia me encontrado com o Jair. Contei a ela que ele era realmente muito bonito, contei das carícias, do beijo apaixonado que ele havia me dado, contei principalmente das suas palavras que ainda faziam eco na minha mente. O que eu mais queria era poder ficar com você, mas eu não posso. Você vai entender isso. Dona Ivone me olhava com um olhar de quem não estava acreditando no que ouvia. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto e entre soluços, eu ainda consegui perguntar a ela: Dona Ivone, me diz uma coisa. O Jair era moreno, alto, tinha um corpo atlético. Seus olhos eram verdes, não eram? Mais uma vez incrédula, espantada, Dona Ivone me respondeu: sim. Ele era exatamente assim como você está dizendo. Agora tente se acalmar e dormir um pouco, depois a gente conversa. Prometo, vou te contar tudo o que aconteceu. Meus pais, que estavam ali e ouviram tudo, ajudaram fazendo com que eu me acalmasse e voltasse a dormir. Depois de ter dormido um pouco e estar mais calma, Dona Ivone me contou que naquela quinta-feira, quando Jair retornava da viagem, chovia. Uma chuva fina caía, a pista estava molhada e escorregadia, e não se sabia ao certo, mas houve suspeita de que ele, cansado da viagem, poderia ter cochilado ao volante. E segundo testemunhas, em questão de instantes, o seu caminhão saiu da pista em direção ao canteiro central, onde veio a capotar. Alguns motoristas que trafegavam ali, ao ouvirem os seus gritos de socorro, pararam para ajudá-lo. Pessoas tentaram tirá-lo dali, mas sem sucesso algum. Ele se encontrava preso às ferragens, impossível de ser retirado. A polícia fora acionada, mas ao chegarem ao local já era tarde demais. Jair havia perdido muito sangue e já estava morto. Permaneci internada por mais 15 dias. Quando recebi alta, eu já não corria mais risco de morte. O pior já havia passado. Corri risco de morte, sim, enquanto estive desacordada, porque quando o carro me atropelou, eu fui jogada para o alto e na queda sofri uma forte pancada na cabeça. E os médicos até suspeitaram de um traumatismo craniano.
Mas graças a Deus não me aconteceu nada de mais grave, apesar das fraturas das minhas 2 pernas e de algumas esfoliações pelo corpo. Logo que deixei o hospital, Dona Ivone conseguiu uma fotografia do Jair no clube da cidade, onde ele jogava futebol. E ao olhar para aquela foto, eu não tive dúvida nenhuma. Era ele. Calcula-se que Jair falecera mais ou menos naquele horário em que eu atravessava aquela avenida em direção à escola e fui atropelada, perdendo os sentidos. Enfim, entendo que Jair veio do além para que eu o conhecesse, para comprovar a sua paixão e para se despedir de mim. Jair, obrigada por permitir que eu te conhecesse. Obrigada. Onde estiver, saiba que eu também me apaixonei por você e jamais serei capaz de te esquecer. Os momentos em que passei junto de ti foram inesquecíveis. Foram poucos, mas marcantes demais para mim. 26 anos já se passaram. Hoje estou casada, Antônio Melo, com um homem muito bom, tenho filhos, mas não consigo apagar essa passagem da minha vida. Ainda hoje, quando me lembro, choro. Choro de emoção, choro de saudades, choro por tudo ter sido como foi. Meu amigo, no momento em que te escrevo essa história, eu choro. Não consigo controlar as minhas lágrimas, é muito triste para mim. Foi uma coisa que marcou demais a minha vida, um fato impossível de se esquecer, por mais que o tempo passe. Obrigado, Antônio Melo, por me atender. Meu nome é Mara.